Marcos Lennon Santos. O cara já tem Marcos no nome. Já pensou se é ANCAP. Boa noite, Link. Espero que você e sua família estejam bem. Estão, obrigado. Espero que a tua também. Poderia comentar algo em relação à organização da greve dos professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná? Agradeço pela atenção, abraço e boa live. Cara, eu tô por fora, tá? Mas assim, ó, a priori eu sou a favor. Entendeu? Greve de professor, nessas horas eu sou professor, eu apoio a categoria. Pelo que eu entendi, posso estar falando muito bobagem, tem a ver com privatização de escolas, né? Sempre aquele papinho de, porque a iniciativa privada é mais eficiente, piriri poró, uma lógica empresarial do Estado, que eu acho ridícula. Educação não é lugar para você formar cidadãos perfeitos, não é lugar para você, sabe, assim, essa lógica de eficiência, que é uma coisa mega neoliberal, ligada para a educação, além de ser ideologicamente maluca, ela nem condiz com a realidade, cara. Eu já cansei de falar aqui. Educação não é para formar uma pessoa para o mercado de trabalho, sabe? Essa lógica de eficiência é muito ridícula. A educação é justamente para estimular o cérebro, estimular corpo, no caso de educação física, é estimular seres em formação. E esse estímulo neural, inclusive, depois vai fazer toda a diferença para o cara, inclusive, encontrar uma saída nesse mercado de trabalho cada vez mais escroto. E essa não pressão do mercado para justamente conseguir, de um jeito até bastante curioso, produzir pessoas talvez até mais eficientes para o mercado de trabalho, no final das contas, de um jeito muito indireto, porque tu estava falando de pessoas que foram bem formadas. Isso acontece sem a própria pressão do mercado. E dito de outra forma é o seguinte, se você é um capitalista e você acha que, não, mas a gente tem que pensar pelo crescimento econômico a partir da iniciativa privada, perfeito. Então, mais do que nunca, você tem que defender escola pública, certo? Justamente por ela não estar sujeita a uma série de pressões, ela consegue dar uma formação que não é aquela que o dono da escola, que não é aquela que os clientes exigem. É aquela que é pensada por especialistas, é aquela que eventualmente até confronta certas premissas ou certas resistências por parte de outros agentes. Ou seja, a escola pública é a segurança que a gente tem, embora ela tenha problemas, de que a educação vai ser pensada por quem de fato estuda, de quem se dedica a indagar, a avançar na área da educação. Certo? Aliás, uma prova, eu acho. Eu fiz um argumento longo, mas eu podia dar um argumento curto. Estados Unidos, que o pessoal considera a meca do liberalismo, né? Porra, país foda, país mais rico do mundo e tal. Os Estados Unidos tem uma escola pública fortíssima, cara. Muito mais do que aqui. Vocês já viram vários filmes americanos, de volta e meia a gente vê isso. O filho da empregada estuda na mesma escola que o filho do patrão, porque a escola pública de lá é muito boa. E daí, se você acha que os Estados Unidos é um modelo, eu não acho, mas tudo bem. Você quer pensar que os Estados Unidos é um modelo? Pois bem, olha só o que eles têm lá. No ensino universitário já é outra realidade, né? Aí é o extremo oposto. Mas no ensino equivalente aqui o nosso, né, o fundamental e médio, lá o que é forte é a escola pública. Franchico RS. Link, Sandman seria HQ que acabou virando cult para intelectualoide elitista, que nunca leu HQ, ler e vir pagar de inclusivo legal por também ler HQ? Seria como Akira na série dos animes? Não, cara, eu acho que essa crítica que tu tá direcionando, isso aqui, tu tá falando muito dessa galera assim que tem um certo nojinho de quadrinhos, mas para mostrar que também não é, sabe, esse progressista picareta, que para mostrar que não é preconceituoso, então ele tem aquela coisa, eu tenho até amigo negro, ou seja, eu até gosto de algum quadrinho, eu até gosto de algum gibizinho. Eu acho que essa galera, falando como alguém que circula dentro da universidade, não é com o Sandman daí. O Sandman é outro fenômeno, a recepção do Sandman é diferente, né? Essa galera assim meio metida é o Mouse, que já até foi mencionado aqui. Para eles, o único quadrinho bom é Mouse do Art Spiegelman. Eles só leram Mouse também, é a única coisa que eles conhecem. Pode ver, um bundão como o Pirula. Tá lá. Assistam qualquer live do Pirula. O que tá lá na estante dele? O único quadrinho que dá pra ver na porra da estante dele. Ele tem de amigo o cara de um sábado qualquer, o Ruas ali, Carlos Ruas. Mas tu vê ali os quadrinhos do Carlos Ruas na estante dele? Não tem. Agora o Mouse tem. Por quê? Porque eu sou biólogo aqui, porque eu tenho doutorado, então eu vou falar. Eu também tenho doutorado. Eu não tenho só Mouse aqui. Fica esperto aí, ó, Pirula. A sua chamada de Sandman não ia atrair esse tipo de reação? A capa pode afetar o acesso real ao conteúdo da crítica? A recepção importa mais que a obra? Não é uma questão de importar mais ou menos. É que estudo de recepção, a gente estuda isso, a recepção. Porque a recepção, vamos lá, isso acho que é um ponto interessante. Por que se estuda a recepção? Porque a recepção, ela nos vicia, ela condiciona a maneira como a gente lida com determinada obra. É isso que os estudos da recepção estudam.
né? Como é que a galera recebeu isso? Como é que a galera lidou com isso, certo? E isso não quer dizer que é mais ou menos importante, não é uma questão. O pessoal às vezes começa a querer ranquear a importância de fenômenos socioculturais. Não tem que ficar ranqueando o que é mais, o que é menos importante. A gente está falando de diferentes facetas, né? Eu poderia fazer uma análise estritamente narrativa do Sandman. Eu não fiz, eu falei um pouco de narrativa, mas pensando nessa narrativa, né, em paralelo, fiz quase uma análise comparada da narrativa do primeiro arco, Preludios Noturnos, pensando na recepção desse mesmo arco e do Sandman como um todo. Isso é importante. Quanto ao bait já deixar a galera, sim, mas eu sou a favor, sabe, de piorar ainda. Eu sou a favor da gente criar nas pessoas uma espécie de defesa na base da vacina dolorosa, sabe? Eu defendo, agora com tanto IA aí circulando, soltaram umas IAs nojentas sobre, por exemplo, o Rio Grande do Sul, agora com essa tragédia toda. Eu sou a favor da gente treinar o nosso ceticismo virtual, cara. Parar de sair acreditando, tomando opinião com qualquer merda que você vê pela frente. Como é que a gente faz isso? Colocando títulos acadêmicos? Não, eu acho que talvez seja realmente dando um chacoalhão, dando um tapa na orelha, dizendo, cara, você vai ter que pensar a partir dessas palavras que te deixam tão agitados. Isso aqui te deixou tenso, isso aqui te deixou ansioso, te deixou, sabe, mexeu contigo? Ok, agora abaixa a temperatura e presta atenção. Aprende, vamos aprender isso. Ceticismo virtual é importante, cara. Marco Lazzarini Cardoso. Link, quando você diz sobre a esquerda ser encastelado em sua própria bolha, você coloca um ponto interessante sobre essa questão de forca, ou era para ser força, e a C cedilha não tinha. Agora eu já não sei. Teremos nesse mistério. Ficaremos nesse mistério. Não, mas ele continuou aqui, deixa eu ver. Talvez falta a eles, né, à esquerda, uma envergadura mais ativa, masculina, assertiva, para garantir uma visão melhor. Eles precisam de um Bane, eles precisavam de um Bane não, sei lá, desse papo aqui de masculina, ativa. Não, o que eu acho só é o seguinte, ó, sei lá, acho que do jeito que tu conduziu aqui eu discordo, cara. O que eu tô falando, assim, direto é o seguinte, quando a gente pensa nesse efeito de bolha, né, assim, ó, se você quer convencer os outros, você tem que pensar pela cabeça dos outros. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu quero dar um exemplo concreto aqui, pra gente não ficar tanto em abstrações. Como é que eu digo? São pessoas que eu conheço e elas não me autorizaram a contar a história, então eu vou mudar um pouco aqui. Tá, eu conheço uma pessoa, uma mulher mais velha que eu, ela tem uma empregada doméstica, que é uma diarista, né, ela não fica lá todos os dias. Essa diarista, ela trabalha para outros patrões, esses bem ricos, assim, gente com bastante grana. E agora nas eleições presidenciais, essa minha amiga tentou batendo, porque ela tinha até uma amizade de longa data com essa diarista, e ela tentando convencer, mostrar que o Bolsonaro era um reaça, que não sei o quê, e ela ficava sempre batendo na tecla de o Bolsonaro não respeita as minorias, não respeita as minorias. Aí eu falei com ela, escuta, tu já perguntou pra essa moça aí, que é diarista aí, que faz esse trabalho pra ti, o que ela sofre, o que pega nela, o que machuca nela? Aí um dia ela perguntou, qual foi a resposta? A resposta dessa diarista foi, as minhas outras chefas, né, minhas outras patroas, essas ricas que me chamam pra fazer faxina, disseram que se o Lula vencer eu vou perder o emprego. Ou seja, a preocupação dela não era se o Bolsonaro fala, sabe, tipo, ela não tinha ninguém que era gay na família, então não adianta, quando não é contigo, não tô dizendo que a questão, tá, que fique bem claro, não tô dizendo que a homofobia é uma questão menor. Quem é gay, quem tem alguém gay na família, sabe muito bem que a homofobia não é uma questão menor, tá? Só quem é gay, só quem pertence a uma minoria, sabe o medo que é andar na rua e ser morto simplesmente por você ser o que você é. Mas para aquela mulher isso não batia. Para ela o que batia era perder, porque ela tinha filho, ela tinha medo de perder o emprego com a chefa rica dela, porque o Lula ia se eleger. Então, para ela, o que interessava era que não adiantava ficar na tua bolha de, porque as minorias precisam ser defendidas. O que naquela pessoa toca? E aí tu condiciona a conversa, cara, sabe? Isso é fundamental. E aí o que aconteceu foi que essa pessoa, que essa minha amiga aí, ela mudou o discurso, e aí não só a diarista votou no Lula, como convenceu a família inteira a votar no Lula. Isso é política, isso é afeto. Isso que eu tô falando o tempo todo, é afeto, é Spinoza! Isso é antes do Nietzsche ainda, isso é Spinoza. O Spinoza já falava, os afetos que nos mobilizam, os afetos altos, aqueles que fazem a gente aumentar nossa potência de agir, a gente engaja. Ninguém engaja em causa nenhuma que se sente apequenado. Você tem que se sentir protagonista, você tem que se sentir grande, você tem que se sentir parte da construção, da mudança, de uma revolução. Por isso que política é o império dos afetos. Vou repetir isso 500 vezes. Faça uma tatuagem. Política é o império dos afetos. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.